Well, let's talk about the US dollar. You're convinced that it's going to collapse. What makes you so convinced of that? It could survive, but the thing is, we've tried this 1,000 times on this planet where we come up with a fiat currency that isn't backed by anything. When you learn a little bit about monetary history and the stupid mistakes that are repeated over and over again throughout history, the outcome has been 100 times in the past has always been the same. You can bet that it's probably going to be the same this time. The global economy is going down. They're all injecting monetary methadone into it to keep the artificially addicted bull running. The economy today is in worse shape than it was before it collapsed in 2008. The Fed inflated a much bigger bubble this time than it did last time. All empires end, and we're the empire. And it's going to end. It's going to be for economic reasons. It's not because the Russians are coming, and it's not going to be because the Chinese are coming. Throughout history, it's been tried 1,000 times and it failed 1,000 times. It's a 100% failure rate. There is no example of a fiat currency before 1971 surviving. It's a global crisis, part 2, bigger than we've seen since the Great Depression of the 1930s. I would say we are in a bond market bubble, and I think that the bond market bubble is now beginning to unwind, and that is going to bring us ultimately into a state of stagflation. What scares me the most longer term is that we have limitations to monetary policy, which is our most valuable tool, at the same time as we have greater political and social antagonism. When we hit the last recession, they had 5.5% interest rates, so they could go down that much. Now they only have 2 percentage points left. And when you go around the world, they don't have any. They're going to artificially prop up the economy with more cheap money. I think there's going to come a crisis of confidence before the end of this decade, and you're going to see astronomical gold and silver prices. But we both expect to see it at $5,000 or $10,000 an ounce, and I stick to that. Gold is going to $10,000 an ounce. Maybe not tomorrow, maybe not for a couple of years, but that's the fundamental price of gold. Why are people buying negative yield bonds? They're looking for safe haven assets, and that's a lousy deal. So more and more people are going to buy gold. The free market will eventually rebalance things, and when it does, this correction will be so much greater because the manipulation is so much greater. And for most people, it's going to be horrific. For gold and silver investors, I think it's going to be the best thing that ever happened to them. The gold bull run has begun. Vamos a alguns fatos que aconteceram nas últimas semanas. A Itália está oficialmente em recessão. O Reino Unido e a Alemanha apresentaram quedas trimestrais em seus respectivos PIBs. O Deutsche Bank está caminhando a passos largos em direção à insolvência. A produção industrial chinesa desabou o seu menor patamar em 17 anos. Cerca de 70% da economia global está apresentando desaceleração nos índices de produção industrial. E a curva de juros americana para os títulos de 30 anos e 3 meses se inverteu pela primeira vez desde 2007. Como afirmamos no vídeo 4 da série Money Todas as Bolhas aqui no canal, esse é um indicador que nunca falhou ao prever recessões na economia americana no último século. No mesmo vídeo, também afirmo que quando essa inversão ocorresse, junto com o início de um novo ciclo de redução da taxa de juros americana pelo Fed, estaríamos a aproximadamente entre 6 meses a 1 ano da próxima crise. Pois bem, os dois fatos já ocorreram. O Banco Central americano reduziu a sua taxa de juros pela primeira vez desde 2008, no último dia 31 de julho, e a curva de juros para os títulos americanos de 30 anos e 3 meses voltou a se inverter após 12 anos, no último dia 27 de agosto. Obviamente, essa não tem como ser uma conta exata, afinal, ninguém tem bola de cristal para saber com exatidão quando a próxima crise irá estourar. Mas dado o que pôde ser observado nas crises anteriores, a probabilidade de que uma recessão ocorra daqui até o fim de 2020 e início de 2021 é extremamente alta. Quem está acompanhando o noticiário econômico nas últimas semanas percebeu uma mudança no tom sobre a economia mundial, com vários analistas comentando sobre o pânico global nos mercados causado pelo medo de uma nova crise mundial. É bem verdade que aquilo que você foca expande. Entretanto, é notório que a iminência de uma crise econômica global já virou consenso até mesmo na mídia. O que ainda não se tornou consenso e que pouca gente tem a real noção é a provável magnitude e o potencial de destruição de riqueza que essa próxima crise terá, visto que os bancos centrais passaram os últimos 10 anos tentando curar a economia mundial, dando doses cada vez maiores do mesmo veneno que a fez adoecer em primeiro lugar.
Tendo isso em mente, e sabendo-se que a principal ferramenta de combate a crises econômicas usada pelos bancos centrais são as suas taxas de juros, surge a dúvida se esses mesmos bancos centrais, que hoje em sua grande maioria já estão com suas taxas de juros em níveis mínimos, em muitos casos abaixo de zero, terão munição suficiente para combater uma crise de grandes proporções. A resposta que vem em mente é sempre um grande e sonoro não. Até onde vejo, a única saída para eles serão novas rodadas de quantitative easing e pacotes de estímulos que consistirão apenas em mais impressão de dinheiro e que provavelmente serão feitas em conjunto pelos bancos centrais, em um nível global, assim como ocorreu em 2008. Mas até que ponto isso seria sustentável? Até que ponto uma maciça impressão de papel moeda, maior do que a que ocorreu nos anos seguintes à grande recessão, não provocariam sérios danos em nosso sistema monetário? Vale lembrar que desde 2006, os bancos centrais inflaram seus ativos em 15 trilhões de dólares, cifra equivalente ao estoque atual de títulos da dívida com juros negativos. Isso não parece ser mera coincidência. No intuito de se evitar uma inevitável correção dos mercados, os bancos centrais não economizaram esforços na hora de inundar os mercados com dinheiro criado a partir do nada, mantendo artificialmente o ritmo da economia. Em decorrência dessa inundação de crédito fácil, o que podemos observar foi que esse excesso de dinheiro gerou inúmeras bolhas, inflacionando o preço de ativos como ações, imóveis, obras de arte e principalmente bonds, como são conhecidos os títulos da dívida. Esses bonds, ou títulos da dívida, estão no maior e mais longo ciclo de valorização da história, principalmente nas economias desenvolvidas. Como explicado no vídeo sobre a inversão da curva de juros, o preço de um título público é inversamente proporcional ao seu rendimento. Dessa forma, podemos perceber que esse fenômeno atual, em que quase metade dos títulos globais estão em território negativo, nada mais é do que apenas um reflexo da extrema valorização artificial desses ativos. Para quem ainda não entendeu bem, bonds com juros negativos significa que caso você queira emprestar o seu dinheiro para o governo da Suíça, por exemplo, no prazo mais longo possível, que é de 30 anos, você não só não receberia nada mais por isso, como no final do prazo ainda receberia uma quantia menor do que o que você emprestou de fato. Não há qualquer registro de situação semelhante na história em qualquer parte do mundo. E o pior, isso não está acontecendo somente na Suíça ou na Alemanha. Isso está acontecendo em uma escala global. Consequentemente, não há qualquer precedente de como os bancos centrais possam derrotar esse monstro monetário que eles mesmos criaram. Agora imagine, se toda essa expansão da oferta monetária vista nos últimos 10 anos criou uma bolha capaz de transformar as taxas de juros ao redor do mundo em juros negativos, o que acontecerá quando forem anunciados novos pacotes de estímulos e novas rodadas de quantitative easing numa proporção ainda maior do que a que ocorreu em 2008? Nesse cenário, um estouro dessa bolha dos títulos da dívida ao redor do mundo, com destaque para os Estados Unidos, não seria nada improvável, provocando assim uma crise de confiança sobre todo o nosso sistema monetário atual baseado em dívidas. Se você parar para observar a história do mundo, todas as maiores e mais avançadas sociedades ao longo da história ruíram de maneiras semelhantes. Governos prósperos com economias livres e sistemas monetários lastreados em ouro e prata tornam-se governos perdulários e esbanjadores, travam inúmeras guerras, acumulam enormes dívidas e, na tentativa desesperada de manter os seus níveis de gastos, depreciam suas moedas até o ponto da hiperinflação, causando assim o colapso da sociedade. Qualquer semelhança com o nosso cenário atual não é mera coincidência. De meados do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, vivíamos sobre um padrão ouro puro. Durante esse período, tivemos um dos maiores saltos de desenvolvimento econômico da história da humanidade, principalmente para os países onde o padrão ouro foi devidamente respeitado, como na Inglaterra e nos Estados Unidos. Entretanto, à medida em que os gastos dos governos com guerras e com o estado do bem-estar social foram avançando, aos poucos fomos abandonando o lastro em ouro até chegarmos ao fim do sistema de Bretton Woods em 1971, quando abandonamos definitivamente qualquer resquício do ouro em nosso sistema monetário. Por toda a história, sempre que os governos abandonaram o ouro e a prata e ignoraram as leis econômicas em nome de um Estado inchado, a sociedade entrou em colapso pouco tempo depois. Foi assim com a Grécia Antiga, foi assim com o Império Romano, foi assim com o Império Bizantino e foi assim com tantos outros. A ascensão e queda de grandes estruturas sociais é muito mais comum do que pensamos, sendo um tema bem recorrente ao longo da história da civilização humana. Em comum, os colapsos dessas sociedades apresentam, além do descalabro econômico, o excelente desempenho do ouro e da prata. Por mais de 5.000 anos, o ouro vem sendo usado como reserva de valor e meio de troca por diversas sociedades distintas. Além disso, o ouro se caracteriza por ser considerado como um ativo de proteção em momentos de crise. Não por acaso, ao mesmo tempo em que os juros dos bonds atingiram níveis mínimos, o preço de ativos como o ouro e a prata vem subindo consideravelmente nos últimos anos.
Nesse contexto, outro ativo que vem se destacando nos últimos anos são as criptomoedas. Apesar de serem uma classe de ativos extremamente recente e serem considerados como ativos de risco, as criptomoedas vêm apresentando uma valorização estratosférica, com destaque para o Bitcoin. Muitos acreditam que essa valorização ocorre justamente devido ao fato de as criptomoedas se mostrarem como uma alternativa ao nosso sistema monetário atual controlado por bancos centrais. O fato é que, aos poucos, a necessidade de se procurar por alternativas às moedas fiduciárias parece estar virando consenso, pelo menos entre alguns analistas. Ray Dalio, gestor do maior fundo de investimentos do mundo, publicou recentemente um artigo afirmando que estamos prestes a presenciar uma mudança de paradigma nos investimentos, enfatizando um papel de destaque para o metal amarelo nos próximos anos. Aqui no Brasil, o estrategista-chefe da maior casa de research do país, Felipe Miranda, está há alguns meses indicando não só a compra de ouro para a proteção de sua carteira, como também está indicando a compra de criptomoedas com esse mesmo objetivo, tendo em vista justamente o cenário de caos econômico que nos aguarda à frente. A dúvida que fica no ar é quando tudo isso irá acontecer. O fato é que estamos vivendo em um cenário sem qualquer precedente na história, e a cada dia que passa fica cada vez mais óbvio de que o que nos aguarda mais à frente não será nada agradável.